Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, meu amigo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos no capítulo 8 do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, e nós leremos hoje os versos de número 21 e 22. A palavra do Senhor diz assim: E outro seguidor de Jesus disse: Senhor, primeiro deixe que eu sepulte o meu pai e volte. E Jesus respondeu: Venha comigo e deixe que os mortos sepulte os seus mortos. Essa manhã eu quero falar com vocês de prioridades. Mas primeiro eu quero esclarecer que a Bíblia é um livro que tem texto e contexto. E esse texto é um texto antigo que já foi escrito há quase 2000 anos atrás. Então, aqui tem algumas expressões idiomáticas, hipérboles, que só pode ser entendido dentro do seu contexto. Porque a gente tem notícia de muito causa de desarmonia em família, pessoas que abandonaram pai e mãe, porque entenderam errado esse versículo. Então, há duas versões ou dois entendimentos dos estudiosos sobre venha comigo e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. A primeira é o entendimento literal, que nós devemos deixar as pessoas da nossa família que morreram para ter prioridade na pregação, no trabalho e no serviço do reino de Deus. E a segunda, que é a que eu entendo dentro do contexto, que sepultar o pai na verdade, desfrutar enquanto o pai ainda goza de saúde. O pai daquele seguidor de Jesus não estava morto e nem doente, ele gozava de boa saúde. O que ele estava falando, olha, mestre, eu vou ter que interromper temporariamente o serviço, a pregação e a missão do reino para cuidar das coisas do meu pai, as heranças que vou receber e desfrutar os últimos anos de vida com ele. Então, Jesus vem aqui falar de prioridades. E aí ele diz, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Alguns estudiosos vão dizer que ele está falando, deixa que os mortos espiritualmente sepultem os mortos fisicamente. Mas a gente não tem que se focar nessa questão de morto, não morto. A grande questão é prioridade do reino de Deus. Quando Jesus iniciou seu ministério, ele disse: o reino de Deus chegou. Então a prioridade de Jesus era pregar, ensinar e vivenciar o reino de Deus no meio do povo. É disso que ele fala para aquele homem que era o seu discípulo, que era o seu seguidor. Jesus dá uma resposta dura para que as pessoas entendam do comprometimento, do quão sério é ser um seguidor dele, ou seja, de ser alguém que vive e prega o reino de Deus. O que eu quero dizer para você, meu irmão, você, minha irmã, para você, meu amigo que me ouve, é que você não precisa criar desarmonia na sua família, abandonar pai e mãe para pregar o reino de Deus. Você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, tendo o reino de Deus como prioridade. Infelizmente, tem pessoas que não entendem
um texto e acaba criando uma confusão, desrespeitando o pai, não amando o pai. O que Jesus está falando é que o reino de Deus é a prioridade. E esse discípulo aqui quer cuidar da herança, quer cuidar das coisas da casa, de tudo que ele iria receber. Possivelmente era o filho mais velho, então ele seria o herdeiro de toda aquele contexto, de toda aqueles bens que o pai deixaria, inclusive a própria família. Então Jesus está falando de comprometimento, Jesus está falando de prioridade, Jesus está falando do peso, por que não, de ser um seguidor dele. A vida com Jesus, ela é maravilhosa, mas ela não é fácil. Ela tem prioridades, ela tem obrigação e ela tem compromisso. Que Deus abençoe você e que você possa priorizar o reino de Deus. E priorizando o reino de Deus, você vai estar priorizando a sua família. Porque Jesus é alguém que ama pai, mãe, que ama família. E o contexto nos diz que nós devemos honrar os nossos pais. Mas, acima de tudo, nós temos que ter a prioridade no reino de Deus. Que Deus abençoe você nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.